Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com os irmãos nesta manhã. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês hoje à mesa, tendo comunhão com o Senhor. Que privilégio, essa é a segunda oportunidade que temos de visitar a igreja e de poder ter comunhão. Também louvo a Deus pelo convite, pelo privilégio de poder repartir o pão nesta manhã. Agradeço pelo carinho, pela confiança, pela oportunidade. E eu também louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque os irmãos estão muito bem representados no trabalho que nós desenvolvemos como Missão para o Interior da África, MIAF. Os irmãos são parceiros de missionários que servem com a MIAF, como Edilson e Solange, mas estão representados não apenas na linha de frente, no campo missionário além fronteiras, do outro lado do oceano, mas também no trabalho que nós, como MIAF, desenvolvemos no dia a dia. A MIAF tem alguns escritórios ao redor do mundo. Temos escritório nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, na Coreia do Sul, em Hong Kong, na África do Sul e também no Brasil. A MIAF tem 130 anos, está há 40 anos no Brasil. E no trabalho que é desenvolvido aqui no Brasil, a gente atende toda a América Latina. E no escritório do Brasil, que está em Londrina, nós temos 3 membros da igreja ali representados. Então, a igreja está representada através da vida da Sabrina, da irmã Renata e do Felipe Perrelli, que se tornaram membros, além da irmã Hélida também, que tem nos auxiliado ali com o ensino do inglês para o nosso staff. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem participado, que tem contribuído com o trabalho desenvolvido pela Missão para o Interior da África, com foco em alcançar povos não alcançados, em plantar igrejas cristocêntricas entre todos os povos africanos. Por isso, louvo a Deus pela vida dos irmãos e pelo privilégio de estarmos juntos aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, refletindo sobre a obra missionária, sobre a nossa missão neste mundo, refletindo nas Escrituras e tentando explorar um pouco mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu estou com a família, eu vou pedir para a Vânia e o Matheus ficarem de pé. O David desceu para o Ministério Infantil. Mas é a Vânia, minha esposa, e o Matheus. Somos casados há 25 anos e ao longo desses 25 anos Deus nos deu 2 meninos, um apóstolo e o outro profeta e rei. Podem sentar. Os irmãos têm refletido sobre movimento, esse movimento dos discípulos, esse movimento que iniciou no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus envia a sua igreja a pregar, a anunciar o Evangelho a todas as nações. E eu quero refletir sobre esse movimento e sobre o nosso próprio movimento como família e compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem experimentado ao longo dos anos, especialmente ao longo dos últimos 6 anos. Por 20 anos servimos ao Senhor na obra missionária, a maior parte do tempo, 12 anos no continente africano, mas ao longo dos últimos 6 anos ali no Oriente Médio. E algo que a gente tem observado é que, paralelo a esse movimento da igreja, esse movimento dos discípulos de Jesus, há um outro movimento, que é um movimento migratório. É um movimento que diz respeito a refugiados, a imigrantes, que têm saído dos seus países, peregrinado pelo mundo e entrado em contato com a igreja e com o evangelho em muitos países, em diversos países. É interessante que se há mais ou menos 12, 15 anos atrás eu quisesse alcançar a Síria com o Evangelho, eu teria que comprar uma passagem aérea, fazer uma viagem internacional, chegar na Síria, obter um visto de permanência no país, começar a estudar o árabe, desenvolver uma identidade para viver ali naquele país e então começar a pregar. Com o risco de ser perseguido à medida em que a minha pregação chegasse ao conhecimento das autoridades e, quem sabe, até expulso do país. Mas o mundo mudou. E até mesmo por causa da guerra, de fatores como a guerra,
Os sírios deixaram a Síria, muitos sírios, mais da metade da população da Síria deixou a Síria. E eles vieram até nós. Eles foram espalhados pelo mundo e alguns deles chegaram também no Brasil, de modo que eles compraram a passagem aérea, eles fizeram a viagem internacional, eles obtiveram o visto, eles se instalaram entre nós e alguns deles são hoje nossos vizinhos. Então, nesse mover de Deus sobre a face da terra, Deus não apenas tem permitido que os seus discípulos sejam enviados, mas também Deus tem trazido representantes de povos ainda não alcançados para viverem entre nós. E agora nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho a eles na nossa língua materna, no nosso país, num contexto em que nós e nem eles serão perseguidos por causa do Evangelho pelas autoridades do país. Então eu olho para um movimento migratório mundial, que já conta com mais de 40 milhões de pessoas espalhadas em todo o mundo, como um movimento que Deus tem permitido e usado para que muitos desses povos, considerados não alcançados, oriundos de países fechados, entrem em contato com a igreja, tenham acesso ao Evangelho, possam experimentar a nova vida em Cristo Jesus. E quem sabe um dia possam regressar aos seus países, levando com eles o Evangelho e anunciando o Evangelho ao seu próprio povo. Deus tem encorajado, permitido, usado o movimento de homens e mulheres sobre a face da terra para que a tarefa da grande comissão se cumpra nos nossos dias. Eu vou falar com os irmãos sobre um elemento relacionado à tarefa da grande comissão, que Deus tem usado também para permitir acesso, para permitir que o Evangelho seja proclamado. E eu vou fazer a minha reflexão baseado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu vou ler vários versículos aqui ao longo da minha exposição. Portanto, inicialmente eu vou ler apenas um, versículo 16. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Aí depois nós vamos fazer uma viagem até o Oriente Médio. Espero que você esteja preparado para essa viagem. Eu prometo que ao final da viagem eu deixo todo mundo de volta aqui em Londrina. Mateus, capítulo 10, versículo 16. E a palavra de Deus em Mateus, capítulo 10, versículo 16, nos diz assim: Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que bom poder ter acesso a ela na nossa língua materna. Que bom poder abrir as Escrituras e encontrá-las traduzidas na língua que fala o nosso coração. Obrigado pela vida de homens e mulheres do passado que trabalharam, que se dedicaram na tradução, na revisão. E hoje nós temos esse privilégio. E diante da tua palavra, pedimos mais uma vez que teu Espírito ministre a nós, nos dê entendimento para compreendermos as Escrituras, de forma que possamos sair hoje daqui ainda mais convictos, mais conscientes da tua vontade para nós. Nos edifica, nos abençoe, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu trago então algumas imagens para compartilhar com vocês sobre o Oriente Médio. Quero contar um pouco do que Deus fez no trabalho que desenvolvemos ali. Curiosamente, a nossa ida para o Oriente Médio tem tudo a ver com a crise migratória mundial. Nós saímos do Brasil em 2005, como casal ainda, para alcançar um povo não alcançado do Sudão, chamado Fur, F-U-R, Fur. Eles são da região de Darfur, no oeste do Sudão, e por causa da guerra é um povo que tem sido espalhado
ao redor do mundo ao longo das últimas 2 décadas. E depois de enfrentar algumas dificuldades de saúde ali especialmente o Mateus, ali no Sudão, a gente acabou tendo que deixar o Sudão e fomos peregrinando ali na região, no Quênia, alcançando o povo na condição de refugiados. E algo que Deus nos falou, o nosso sonho era viver a nossa vida no Sudão. Quem sabe sermos enterrados no Sudão. E quando nós tivemos que sair do Sudão, foi uma dor grande. Nós nos preparamos quase 10 anos, envolvendo todo o treinamento teológico, linguístico, aprendizado do inglês, do árabe, para chegar no Sudão. E ter que sair, ter que deixar o Sudão foi um grande desafio, mas Deus nos mostrou que Ele havia nos chamado não para alcançar o Sudão, o país geograficamente, mas os sudaneses. Portanto, aonde quer que haviam sudaneses, então, nós poderíamos servir ao Senhor na proclamação do Evangelho. E então nós fomos para a Jordânia. A Jordânia é um país muito generoso no que diz respeito à crise migratória mundial. E eu queria destacar que a crise migratória mundial é a maior crise humanitária dos nossos dias. Então, se você gosta de problema, gosta de resolver problemas grandes, te apresento nessa manhã um grande desafio dos nossos dias, que é a crise migratória mundial, que tem impactado a vida de mais de 40 milhões de pessoas no mundo. É curioso observar, quando a gente fala de crise migratória mundial, que esses mais de 40 milhões são aqueles que conseguiram ultrapassar a fronteira, cruzar a fronteira do seu país e assumir a condição de refugiados. A população dos deslocados internamente, aqueles que não conseguiram cruzar, é mais do que o dobro. Então, é uma crise desafiadora. E aí chegamos na Jordânia, ali no Oriente Médio. A Jordânia está localizada numa região bastante desafiadora, muitos conflitos ali na região, né? Os vizinhos são Israel e a Cisjordânia. Mais ao norte, o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o único vizinho que não abriga uma guerra civil, mas tem estado envolvida na guerra no Iêmen. Então, é uma região muito conflituosa e a Jordânia acaba atraindo a si refugiados de toda a região. Mais de 60% da população da Jordânia é composta por palestinos, que foram deslocados em 1948, 1967. E aí nós temos ainda, além dos palestinos, sírios, iraquianos, iemenitas, sudaneses e somalis. Na Jordânia está o maior campo para refugiados sírios do mundo. E ali, então, nós iniciamos um trabalho com foco nos refugiados sudaneses. Uma outra curiosidade é que, embora o país abrigue uma grande população refugiada e os campos de refugiados sejam abarrotados, como os irmãos verão, a maior parte da população de refugiados do país não se encontra nos campos de refugiados, mas nos centros urbanos. 86% da população refugiada do país está nas cidades, vivendo de ajuda humanitária, sem muito apoio da ONU. Então, como ONG ali, a organização PMI, Povos Muçulmanos Internacional, a organização que trabalhávamos, então damos início a um trabalho para alcançar os refugiados ali da Jordânia. Aqui os irmãos verão um pouco do desafio que é a vida do refugiado que vive num campo de refugiados. Então aí os irmãos veem imagens do maior campo de refugiados no mundo para sírios, Zátari, no norte da Jordânia, bem próximo ali da fronteira com a Síria. Então eles saem da Síria, cruzam a fronteira, entram na Jordânia e a maior parte deles é direcionada a esse campo. Mais de 150 mil pessoas vivendo ali, maioria mulheres e crianças, em condições muito limitadas. Mas esses, por estarem sob a tutela da ONU, fazem pelo menos uma refeição por dia, têm teto sobre as suas cabeças. Aqueles que se encontram nos centros urbanos, muitos deles vivem em condições ainda piores. Além desses desafios, um outro desafio que enfrentamos ao longo do nosso período ali na Síria foram os conflitos, especialmente entre o Irã e Israel.
a Jordânia está no meio, né? Então, qualquer ataque do Irã com mísseis, drones e foguetes passa pela Jordânia para alcançar Israel. Então, aqui na sua esquerda, o país em amarelo é Israel e lá à direita, o Irã. Quando Israel ataca o Irã, como aconteceu em maio e depois em outubro do ano passado, do ano retrasado, Israel normalmente envia os seus aviões que sobrevoam o território iraniano e bombardeia. No entanto, o Irã não tem o mesmo poder bélico. Quando o Irã ataca, o Irã envia mísseis que cruzam o Iraque, a Jordânia, para então chegar em Israel. Nos eventos que aconteceram, houve uma força ali conjunta, Estados Unidos, França, Jordânia, Israel, tentando interceptar esses mísseis, como aconteceu inclusive agora. Nós chegamos ao Brasil no dia 13 de junho, e no dia 12 havia começado a guerra dos 12 dias. Se nós tivéssemos permanecido na Jordânia por mais 1 ou 2 dias, teríamos ficado presos lá. E chegamos aqui um dia depois. Os irmãos verão, essas são as imagens, né, quando os mísseis atravessam o território da Jordânia. Alguns são interceptados lá, o que causam explosões e barulho. No segundo evento, no mês de outubro, nós não sabíamos o que estava acontecendo, foi um ataque iminente. E começamos a ouvir barulhos de explosões e também, acredito que os irmãos verão aí os mísseis atravessando, barulhos de explosões e os prédios balançando, janelas sacudindo. A gente não sabia exatamente o que era, imaginávamos que estávamos sob ataque, mas eram mísseis enviados do Irã sendo interceptados ali na Jordânia. Nem tudo é desafio lá. Deus nos deu a graça de interagir com muitos povos não alcançados na condição de refugiados. Cada uma dessas mulheres representa um povo ainda não alcançado com o Evangelho. Mulheres oriundas de um contexto de muito sofrimento. As somalis enfrentam o desafio da mutilação genital feminina, ainda praticado na Somália. Já as sudanesas enfrentam o desafio do estupro, que tem sido usado como arma de guerra pelas milícias árabes que atacam as etnias africanas na região de Darfur. Um dos meus alunos, um pouco antes da viagem, me disse: Jairo, até eu chegar na Jordânia, eu não conseguia comer nada vermelho. Tomate, melancia, porque sempre que eu comia alguma coisa vermelha, eu sentia gosto de sangue na boca. Um jovem que, na infância, viu a sua mãe ser estuprada e morta pelas milícias árabes no ataque à sua aldeia, na região de Darfur. Nós usávamos ali o ensino de idiomas, nossas profissões, eu e Vânia, dando aulas de inglês para refugiados. Essa foto parece que foi tirada na África, não é? Mas isso é o que a crise migratória mundial tem proporcionado. Você vai a lugares como a Jordânia e reúne tantos africanos quantos nós éramos capazes de reunir quando vivíamos ali no Sudão. Aí, um grupo de mulheres mais do Iêmen e da Somália, também tendo aulas de idioma, e ali a gente tinha a oportunidade de compartilhar com elas princípios importantes, estabelecer relacionamentos para depois explicar um pouco mais a fé, e à medida em que eles criam, nós atraíamos eles para a nossa casa, onde tínhamos uma igreja doméstica, o que é muito comum em países fechados, onde você não pode se reunir publicamente, adorar a Deus com portas abertas, cantar ao Senhor com toda a força do pulmão. Normalmente, as igrejas se reúnem de forma secreta. Muitos cristãos sequer podem cantar, porque se cantarem, os vizinhos ouvirão e saberão que ali se reúne uma igreja doméstica. Então, tudo precisa ser feito com muito cuidado. Aí, um evento que nós realizávamos eventos estratégicos de tempo em tempo para falar sobre temas importantes e expressar a nossa cosmovisão cristã sobre esses temas e poder, então, depois desenvolver um pouco mais nos nossos relacionamentos com eles. O refugiado lá na África na Jordânia não pode trabalhar, é negado a eles o direito ao trabalho. Então, uma das iniciativas que nós tínhamos no Centro de Desenvolvimento Comunitário era ensinar. Nós tínhamos várias classes, uma delas era de corte e costura, onde as mulheres aprendiam a produzir bolsas, carteiras,
necessaire, e aí nós organizávamos bazares para vender esse material e elas então terem alguma remuneração. A Vânia também desenvolveu um trabalho com as mulheres, ela memorizava histórias bíblicas e dizia: hoje eu vou contar a história de uma mulher que viveu aqui na região há alguns anos atrás. Então ela contava, não podia abrir as escrituras, mas ela contava as histórias para essas mulheres e depois elas tinham um tempo de interação usando arte para processarem o trauma, para gerar interação entre elas e ali então poder falar mais sobre as histórias bíblicas. Aí também Ministério Infantil, crianças que também enfrentam muita dificuldade no acesso à escola, porque as escolas, mesmo as públicas, lá são pagas. Isso é uma curiosidade na maioria dos países africanos que vivemos e no Oriente Médio também, é que escola e hospital público não significa que é gratuito. É mais barato do que o privado, mas é pago. Então, os pais tinham dificuldade financeira para colocar os filhos para estudarem. Apenas 25% das cadeiras nas escolas eram cedidas às crianças refugiadas. Então, isso limitava muito o acesso delas e a gente tentava, então, prover algum tipo de ensino para elas. Durante um período, inclusive, tínhamos uma escola funcionando lá no Centro de Desenvolvimento Comunitário. E aí, a igreja que se reunia na nossa casa, de maneira muito discreta, sem chamar muita atenção, porque esses são jovens de origem muçulmana, que estavam ali recebendo o Evangelho, recebendo a palavra de Deus. Então, um pouco do que experimentamos ali durante o nosso tempo no Oriente Médio, semeando a palavra de Deus, dando testemunho do Evangelho e fazendo o nosso próprio movimento como discípulos de Cristo na tarefa da grande comissão. Eu gostaria de voltar os meus olhos ao texto com os irmãos. Antes disso, o pastor fez menção a alguns livros. Um dos livros é esse aqui, Amor Além das Fronteiras, onde a gente conta um pouco da nossa história. Tem também o Fé Além das Fronteiras, que é a continuação. É um livro que reúne as nossas cartas escritas, cada livro ao longo de 8 anos. Temos alguns outros livros ali, os irmãos que tiverem interesse em conhecer mais sobre missões, sobre a nossa caminhada. O Mateus vai nos ajudar ali no final, na mesinha. Mas voltando os olhos agora ao texto, em Mateus capítulo 10, nós encontramos o Senhor Jesus chamando e enviando os 12 discípulos para pregarem o Evangelho. É muito interessante, irmãos, observar que no final do capítulo 9, o último versículo do capítulo 9, o Senhor Jesus diz aos discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque ele havia dito que a seara é grande, mas há poucos trabalhadores, no versículo anterior. Então, depois de falar e apresentar o desafio da seara, ele convoca os discípulos para a intercessão, para a oração. Rogai, para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele mobiliza os discípulos, no primeiro momento, para serem intercessores. E aí no capítulo 10, no primeiro versículo do capítulo 10, o texto diz: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus chama os discípulos a si. E no versículo 5 do capítulo 10 diz: Jesus enviou estes 12. Jesus chama os discípulos a si para estarem com ele, Jesus os atrai a si e depois os envia. Porque para tornar Deus conhecido, é preciso, em primeiro lugar, conhecer a Deus. É preciso estar com Jesus. É preciso conhecer a Jesus. É preciso experimentar a obra da cruz de Cristo, em primeiro lugar, antes de querer tornar Deus conhecido. Jesus só envia aqueles a quem ele chamou a si. E o segundo aspecto que eu acho interessante é que aqueles que Jesus mobilizou para serem intercessores, agora se tornam resposta da própria oração, porque são esses aqueles enviados por Jesus.
E assim é na vida cristã. Muitas vezes nós começamos a orar por alguma coisa e de uma hora para outra nos tornamos resposta da nossa própria oração. Aqueles que iniciaram uma intercessão rogando ao Senhor da Seara agora são enviados. E nessa primeira sessão aqui do texto, Jesus vai explicar para os discípulos qual seria o trajeto, também o público-alvo, o conteúdo da mensagem, a abrangência da ação deles, a relação deles com o público-alvo, e também Jesus fala sobre a seriedade da tarefa. Eu vou deixar como trabalho de casa aqui para os irmãos, após o almoço, explorarem um pouco mais o texto. Eu gostaria de apenas destacar inicialmente, aqui na introdução, o versículo 11. Ainda no capítulo 10, vamos ler o 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, versículo 7, pregai dizendo, o reino de Deus está próximo. No versículo 5 ainda, diz, não ireis pelo caminho dos gentios. Deus é um Deus global. Deus é um Deus que tem uma visão global. Deus é um Deus missionário que ama a todos os povos. E por que Jesus então está direcionando os discípulos a pregarem aos judeus? Não ireis pelo caminho dos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus está fazendo aqui uma acepção étnica. Mas a gente vai perceber na leitura do texto que não é nada disso. Nós vamos perceber que ao enviar os 12, apesar dessa orientação inicial, Jesus não estava excluindo da sua missão os gentios. Queria só chamar a atenção para isso, vai se tornar mais claro à medida em que a gente avança no texto. Mas no versículo 16, então, Jesus envia os discípulos. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Queridos irmãos, Jesus está não apenas profetizando a perseguição, mas Jesus está enviando os discípulos para contextos de perseguição. Eu vos envio. Sabe para onde? Para um lugar, para um cenário, para um contexto, aonde vocês serão recebidos por lobos. Vocês, ovelhas, serão recebidos por lobos. Então, Jesus está direcionando, enviando esses discípulos para contextos de perseguição, para cenários de sofrimento. Nós, igreja aqui no Ocidente, a gente tem muita dificuldade de conceber a ideia de sofrimento na vida cristã. A gente até aceita o sofrimento do desobediente. Alguém está sofrendo, ele deve ter pecado. Ele está em desobediência contra Deus. Mas a perseguição, o sofrimento de alguém que está vivendo em obediência a Deus, pregando o Evangelho, isso é algo difícil para a gente conceber. Apesar de ser popular, de ser conhecido na nossa língua, o ditado de que mar calmo não faz um grande capitão, é o mar agitado que vai preparando o capitão, que vai treinando ele. São as dificuldades da vida que vão gerando em nós maturidade, experiência. Apesar desse conceito, nós temos muita dificuldade de aceitar a dificuldade, o sofrimento, a perseguição. E Jesus diz para os discípulos, sede prudentes, essa é a orientação, sejam prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Prudência. Prudência para não provocar perseguição desnecessária. Prudência para não provocar sofrimento que eu não estou enviando para vocês. Simplicidade para se manter íntegro
no desempenho da sua missão. Acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. A perseguição que sobrevirá, ela vai promover acesso a tribunais, a autoridades. E o texto fala aqui de perseguição em dois ambientes. O ambiente secular, tribunais, mas também os ambientes religiosos, sinagogas. Vocês serão perseguidos, tanto pelas autoridades do país, como também pelas autoridades religiosas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Observam que os gentios fazem parte do plano de Deus? Então, vocês vão pregar aos judeus, e aí, ao pregarem aos judeus, vocês serão perseguidos. E a perseguição vai ser usada como acesso, para que vocês tenham acesso às autoridades. O texto fala de governadores e reis. Provavelmente, eles, por conta própria, não teriam acesso a autoridades e reis. Autoridades e reis não ouviriam o evangelho por meio dos discípulos de uma forma natural. Mas por causa da perseguição, eles seriam levados a lugares e a pessoas que então ouviriam o evangelho da boca deles. Deus usa a perseguição para promover acesso. Eu me lembro de Richard Wurmbrand, o fundador da missão A Voz dos Mártires. Um homem de Deus que foi perseguido por causa do evangelho. Vocês vão terem uma ideia, quando esse homem esteve no Brasil na década ali, final da década de 80, uma das irmãs que o ouviu pregar, reparou que ele pregava sem sapatos, apenas com meias nos pés. E ela perguntou, por que o irmão não prega de sapato? Ele disse, porque eu apanhei tanto nos pés, nas prisões, nos países da cortina de ferro, que não há sapato que caiba no meu pé. E esse homem se especializou em pregar aos guardas, aos carcereiros, e ele entendia que era o ministério dele e de outros pastores que com ele ali estavam presos por causa do evangelho. Então você começa pregando, vai sendo levado às autoridades, e aí a perseguição serve de acesso às autoridades, mas também aos gentios. Então eles chegariam também aos gentios no momento certo. Versículo 19, mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou com que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Sabe por quê? Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. Nós, pregadores do Evangelho, nós nos preocupamos com o sermão, não é? Tenho certeza, pastor Rogério passa por isso, né? Ter que sentar e preparar o esboço. Mas o texto está dizendo, olha, há uma pregação para a qual você não precisa se preocupar com o esboço. Você não precisa se preocupar em sentar e preparar. Porque quando vocês forem perseguidos e levados diante dos perseguidores, das autoridades, o Espírito Santo falará por vós. O Espírito Santo vai dar a mensagem. E tudo o que o pregador precisa fazer aqui é abrir a boca e proclamar a mensagem. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Queridos irmãos, como isso tem se tornado comum, como isso é comum no mundo muçulmano. Se há um cenário em que isso tem sido praticado nos nossos dias, é o mundo muçulmano, especialmente o mundo árabe. Onde você tem a lei da apostasia, em que é proibido, se você nasceu muçulmano, você está proibido de mudar de religião ao longo da sua vida. Você não pode se tornar um cristão, e isso é lei na maioria dos países árabes do mundo. Curiosamente, se você nasceu naquele país, por exemplo, na Síria, no Egito, no Iraque, na Jordânia, e você nasceu como cristão, você pode se tornar muçulmano. Não tem problema nenhum.
Mas se um muçulmano abandonar o Islã e se tornar um cristão, aí a gente começa a observar os níveis de perseguição que ele enfrentará, e alguns deles muito bem descritos aqui no texto. O primeiro nível é a família. A própria família vai se levantar contra aquela pessoa que declarou a sua fé em Cristo e perseguirá aquela pessoa. Se a família não resolver o problema, seja trazendo de volta o convertido, ou seja, assassinando aquela pessoa, aí vem o segundo nível de perseguição, que é a comunidade. Então a comunidade vai se mobilizar e vai dizer, já que a família não fez, é a nossa hora. Se por alguma razão o convertido escapar das garras da comunidade, essa pessoa será levada diante das autoridades, diante de um tribunal. Esse é o terceiro nível de perseguição que muitos irmãos nossos no mundo muçulmano enfrentam todos os dias. Versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós seremos perseguidos por causa do Senhor Jesus. É o Cristo que será a pedra de tropeço, que será um instrumento, objeto, que nos colocará numa situação de perseguição. Então, irmãos, a gente não deve provocar perseguição desnecessária, e nós não devemos ser perseguidos por nenhuma outra coisa. Não é por causa das nossas opiniões, não é por causa do nosso comportamento. Nada disso deve provocar a nossa deselegância, mas é o nome de Jesus. O problema deve estar quando você anuncia, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Há rei nessa terra. Há monarquia nessa terra. Eu tenho respeito pelo rei Abdallah II, ou Muhammad Sadis. Mas acima do Abdallah, acima do Muhammad Sadis, há um que é rei sobre todos. E é aí que você é perseguido. Muita gente vai deixar você ter um Senhor. Mas é no momento em que você declara que o teu Senhor é sobre todos, que o teu Senhor é o Senhor dos senhores, é aí que o problema começa. Foi por isso que os discípulos do passado foram perseguidos no Império Romano. César, tudo bem, é Senhor, mas eu creio no Cristo que é Senhor dos senhores, que está acima de todos, que é o único digno de ser adorado. É isso que nos coloca em perseguição. É o Cristo. É o Senhor que nos transformou, que nos regenerou, que nos deu nova vida, que nos alcançou na nossa perdição, que nos resgatou do império das trevas, que nos tornou filhos. É por causa dele. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que fazer diante da perseguição? O que eu faço se sou perseguido por causa do Evangelho? A orientação de Jesus é, se vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Há uma canção que diz, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Foi o que Richard Wurmbrand fez nas prisões comunistas, durante os anos da Cortina de Ferro, quando os carcereiros observaram que ele estava usando do cárcere, da oportunidade de estar preso para pregar, e disseram a ele, olha, se você pregar, você vai levar uma surra tão grande que você vai levar uma semana para você se recuperar. Aí ele e os pastores ali na prisão fizeram uma escala. Então, um pregava na segunda-feira, levava uma surra, uma semana para se recuperar. Aí o outro já estava agendado para terça-feira. E o outro na quarta, e o outro na quinta. Então, à medida que um ia se recuperando,
e pregando, o outro se recuperava e eles iam revezando e pregando o evangelho. Então, se uma porta se fecha, outra vai se abrir. Se fechou uma porta num lugar, vai para outro e vamos em frente. Versículo 24. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Uau! Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui? Se perseguiram ao Senhor, também perseguirão aos discípulos. Os discípulos não escaparão da perseguição. Não cabe ao discípulo querer ser maior do que o mestre. Portanto, não cabe a nós, irmãos, dizer, eu não quero ser perseguido. Eu não quero, esse negócio de perseguição não é para mim. Não cabe a nós. Porque se perseguiram ao mestre, se perseguiram ao pai de família, perseguirão também os discípulos. Eu trouxe mais algumas fotos, são poucas fotos, eu prometo para vocês, que eu gostaria de projetar aqui, são 2 ou 3. Essa foto foi tirada lá no Egito. Não sei quem já foi aqui ao Egito, mas essa rua aí, ela fica bem próxima ao antigo Museu do Cairo. Ali na Tahrir Square, a Praça da Revolução. Quando houve a Primavera Árabe no Egito, essa praça ganhou notoriedade, os manifestantes iam para lá e protestavam, então fica muito perto, você vai caminhando para essa rua. Olha o que tem nessa rua. Nós temos aqui barricadas, bem no centro aqui, um blindado, um veículo blindado, aqui, com um policial também numa guarita aqui, um outro aqui, algumas viaturas lá dentro. Aqui nessa parte branca é por onde as pessoas passam, e ali tem um detector de metal, para que eles certifiquem que quem está entrando não tem uma bomba, por exemplo, ou uma arma. Aí eu te pergunto, o que será que tem nessa rua? Alguns diriam, talvez o Banco Central do Egito, do Cairo. O Palácio Presidencial. Não. O que tem ali é a maior igreja evangélica do mundo árabe. Qasr el-Dubarah. A maior igreja evangélica do mundo árabe está no Egito e fica localizada nessa rua. E toda essa proteção é para proteger a igreja de algum ataque da Irmandade Muçulmana. Quando você passa por toda aquela segurança, aí você vai ver a rua no final totalmente fechada, não se tem acesso por ali, um caminhão do exército lá, e a entrada da igreja fica aqui. E aí os nossos irmãos egípcios lá, adorando ao Rei dos Reis, adorando ao Senhor dos Senhores. Em muitos lugares no mundo, há irmãos nossos reunidos sob o fogo da perseguição, pregando o Evangelho sobre muita perseguição. E quando eu olho para esse texto, irmãos, concluindo aqui a minha palavra, nesse texto, só existem 2 grupos. O grupo dos que perseguem e o grupo dos perseguidos. O grupo dos que perseguem e o grupo dos perseguidos. Se você não quer fazer parte do grupo dos perseguidos, só há um outro grupo que você pode integrar, que é o grupo dos que perseguem. Que Deus nos dê a graça de sermos discípulos fiéis, que diante da oposição, que diante da perseguição, possamos nos manter firmes, conectados ao Senhor, atentos à manifestação do Espírito Santo, ousados, simples, prudentes, proclamando o Evangelho da graça de Deus, para a glória
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse movimento que o Senhor iniciou, que o Senhor tem produzido sobre a face da terra, em que os teus discípulos têm saído a proclamar. Paralelamente a ele, nós vemos um outro movimento neste século, em que povos do mundo inteiro estão vindo ao nosso encontro, a viver entre nós. Pai, entendemos que à medida que os teus discípulos saem e proclamam, muitas vezes nos deparamos com cenários de perseguição. No nosso próprio país, quantos irmãos que não podem mais na sala de aula sequer mencionar o nome de Jesus? Nos ajuda, Senhor, a sermos relevantes. O texto nos diz: quando vos perseguirem, indicando que a perseguição é só uma questão de tempo. Não é se vos perseguirem, mas quando. Nos ajuda a estarmos preparados para quando a perseguição se manifestar. E a enfrentá-la com sabedoria, com prudência, com ousadia e com simplicidade. Usa as nossas vidas para que o teu nome continue sendo anunciado sobre a face da terra. É o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.